novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me livra eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso montado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me livra eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Amém, queridos. A graça e a paz sejam multiplicadas, irmãos preciosos. Amém. Bom estarmos juntos aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Você que é o nosso convidado, que alegria tê-los aqui. Que bênção poder reunirmos nesta conferência onde nós já estamos testemunhando dos sinais do agir do Senhor, trazendo um despertamento poderoso, em nome de Jesus. Um despertamento que nossa vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Amém, meus preciosos.
Este é um tempo de nós irmos para águas mais profundas do Senhor. No nome de Jesus, meus amados, queridos, só para alguns avisos breves aqui, aproveitando ainda falando sobre o despertar. Na verdade, a semana nós iremos ter o encontro aqui das redes. Nós organizamos sempre este encontro mensal, aí vamos aproveitar a semana do despertar para ter a conexão também das redes. Amanhã, lembrando que será o nosso momento especial aqui com as crianças, os pais também estão presentes, são desafiados a estarem aqui também, às 19h30, tá bom? Os pais ou o responsável pelas crianças, será um tempo muito especial, às 19h30, terça-feira para toda a igreja. O pastor Vinícius vai estar aqui amanhã com a graça do Pai, o pastor Giovanni vai estar terça-feira, é para toda a igreja. Quarta-feira o pastor Rodney vai estar ministrando ao coração dos adolescentes, dos jovens, é uma conexão das duas redes, dos teens e imersão, será um tempo maravilhoso. Na quinta-feira é o encontro da Rede Mulher, a Roseli, nós temos a Joseli Almeida aqui, que é uma bênção, mas quinta-feira teremos a Roseli Almeida, que vai estar ministrando aqui, será um tempo muito especial para as mulheres. E sexta-feira, rede de homens, estaremos juntos aqui para adorar ao Senhor. O pastor André, da IPI de Rancho Alegre, estará aqui pregando, será um tempo muito especial. Lembrando que a partir de terça-feira nós teremos uma opção, você preferir, teremos cantina de um preço bem acessível, a fim de encorajar, ter mais um tempo aqui de comunhão. Amém, meus preciosos? Se programe para estar conosco, será um tempo muito especial no nome de Jesus, como já está sendo, para a glória do Senhor. Este recado é para você que é voluntário e nos ajuda, nos abençoa com o seu trabalho, com a sua disposição na cozinha. Você que direta ou indiretamente está envolvida, ligado na cozinha, nós precisamos de você para fazer um curso conosco, tá bom? É uma exigência que está estabelecendo para nós fazer isso pela vigilância sanitária, e para isso nós vamos submeter, temos que fazer, é uma instrução, coisas importantes. Em breve vai ter o curso acontecendo dia 11 de março, mas para isso precisamos que você dê o seu nome hoje, pode ser no balcão de informação, ou no máximo até terça-feira, você deixar os seus contatos para nós, onde nós vamos precisar de alguns dados também, que nessa ocasião nós iremos passar para vocês, tá bom? Mas você que é voluntário, nos ajuda, desde a festa das nações, qualquer trabalho, cantina, na cozinha, em qualquer rede, nós precisamos que você se programe para fazer conosco este curso. Meus irmãos, vamos continuar nessa hora louvando ao Senhor, e faremos isso através do nosso louvor financeiro. Você que veio preparar, deseja nessa noite ofertar aquilo que você sentir no seu coração, ou dizimar, há um envelope na sua frente, e você pode pegar este envelope, trazer aqui daqui a pouco entre essas urnas aqui na frente, ou se preferir outros meios, tem lá no fundo, lá no balcão de informação, você vai ser instruído como deve fazer, caso assim você venha optar. Mas o mais importante aqui é que você venha ofertar o seu coração em adoração ao nome do Senhor Jesus. Você que é o nosso visitante, por favor, não se constranja, essa é uma prática que nós temos, fazemos isso naturalmente, com uma alegria ao Senhor. E quero chamá-los lá de pé neste momento, irmãos meus. Nós vamos orar ao nosso Deus, ao Senhor, adorar a Ele, exaltar o nome de Jesus. Glórias a Ti, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ansiamos por mais da Tua presença, Senhor. Desejamos mais de Ti, mas cremos que o Senhor deseja mais o nosso coração, ser rendido, ser entregue aos Teus pés. Pai, nós oramos o nome de Jesus, que não haja nenhuma resistência nessa noite. Nós oramos que as escamas venham cair por terra, no nome de Jesus. Que o Senhor venha remover todo o véu do entendimento, e que haja uma revelação, Senhor, da Tua presença, movendo, ministrando, restaurando. Nós oramos, Senhor, faça aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste lugar,
é o nome de Jesus, nome este que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Louve o Senhor com suas palmas, queridos, no nome de Jesus. Me levanto com um motivo, sonhos a realizar. Vou viver só para ti, estou decidido. Me levantas pra ver tua glória, em teu amor novo sou. Não há nada como viver, ser livre pra sempre. Vejo o sol do alto a brilhar, cores trans, ao que preto e branco estás. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Tu me guias em cada passo, sou completo em ti. Não há nada como viver a vida contigo em meu ser. Vejo o sol no alto a brilhar, cores trans, ao que preto e branco estás. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Tu és mais, muito mais. Só tua presença. No alto a brilhar, cores traz, ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz, ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Nós somos completos somente na presença desse Deus que nos ama, que nos libertou. Aleluia! Que você manifeste a presença do Senhor aonde você estiver. Que você fale da salvação pelas ruas, pelas praças, porque nós estamos aqui hoje porque alguém falou de Jesus, porque alguém fez o evangelho conhecido a duras penas. E nós precisamos dar valor a isso, e precisamos nos posicionar como igreja de Cristo e fazer o evangelho da salvação conhecido. Amém? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção.
da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. De novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja
estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Está de pé, porque está alicerçada na rocha, que é Cristo. Aleluia. Oh Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência, reconhecemos o quanto precisamos de Ti. Oh, precisamos tanto da Tua presença. Oh, precisamos do Senhor. Vá ao encontro do Pai essa noite, vá ao encontro dEle. Declare: Senhor, eu vou. Queremos te sentir mais, muito mais. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, uma nova canção me destes, e para Ti eu vou. Para Ti eu vou, para Ti eu vou, me rendo a Ti. Confesso que inseguro estou, mas Teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a Ti, e para Ti eu vou. Para Ti eu vou.
promessas me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, rendo a ti. Se lembre agora, se lembre agora. Me lembrastes de tuas promessas, me capturou-me. Me lembrastes, me não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Senhor, a tua igreja se rende ao teu senhorio, à tua majestade, ao teu poder. Declara a dependência das tuas mãos, da tua presença, todos os dias da nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada. Desperta o nosso coração, desperta a nossa fome, a nossa sede pela tua presença, Senhor. Nós queremos ser uma genuína igreja que prega salvação, que prega nos quatro cantos dessa cidade, nos quatro cantos da terra, que prega o nome daquele que nos salvou, que nos amou. Jesus, tu és a pedra angular. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado para todos sempre. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus. Obrigado, irmãos do Céu de Louvor, pela cooperação, por preparar este ambiente tão maravilhoso.
pelos nossos irmãos da mídia, pelos nossos irmãos do acolhimento, do estacionamento, toda a equipe que estão engajadas, servindo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, irmãos. Alguns pais que talvez estejam conosco pela primeira vez, se tiver acompanhado os seus filhos aqui ainda, caso você não saiba, ao lado aqui nós temos um espaço Kids. Os seus filhos estarão bem cuidados lá, sendo ministrados. Hoje nós estamos atendendo até mesmo com berçário, tá bom? Fica à sua disposição para estar enviando seus filhos ali para serem também ministrados. E é uma alegria de saber que nós temos uma equipe, irmãos, irmãs, que se dispõem suas vidas para servir, e pensamos também desde os pequeninos, neste lugar eles são bem-vindos aqui no nome de Jesus, amém, meus irmãos. Queridos, que alegria nessa noite estar recebendo um homem de Deus aqui em nossa casa, um homem que eu tenho uma admiração, um carinho pela vida dele. Quero chamá-lo aqui, pastor Carlão, por favor, querido. Pastor Carlão, ele pastoreia juntamente com o pastor Cleverson. Pastor Cleverson esteve conosco aqui o ano passado, esteve conosco ministrando, foi uma bênção, e hoje nós temos a alegria de estar recebendo aqui o pastor Carlão, junto à sua família, vai estar apresentando para nós, e ele pastoreia na comunidade cristã em Apucarana, e há um tempo já conheço o pastor Carlão, das vezes que nós nos encontramos, sempre é uma alegria, sempre nós temos esse contato, uma aliança no reino, uma amizade do reino. É aquilo que ontem nós estávamos conversando, uma pastora muito querida disse assim: nós somos amigos, temos uma aliança, né, mas nunca fomos na casa do outro, para ter aquele almoço ainda devidamente aí nossas agendas e programações. Mas nós temos uma amizade muito especial, que é do reino, uma aliança em Cristo. Eu louvo a Deus, viu, pastor, tê-lo aqui conosco, é uma grande alegria, meu precioso. E sendo suas mãos, queridos, nós temos certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações e usará o teu servo de uma forma tremenda para a glória do Senhor. Pai, rendemos-te graças e louvores, pois o Senhor já está falando conosco, já está nos ministrando, e nós cremos, Senhor, que a tua palavra há de trazer revelação da tua presença, de quem tu és, há de revelar os teus planos ao nosso respeito. Nós oramos no nome de Jesus, que a tua graça abundante continue sendo derramada sobre a tua igreja. O Senhor enviou nessa noite o teu servo, ó Pai, nós sabemos que ele tem um coração rendido, um coração de servo, ó Deus, que ele é um homem, ó Deus, que o Senhor já o revestiu de poder e graça e de revelação da tua palavra. Pai, que a tua palavra ela venha como um pão para os famintos, que ela venha como águas para os sedentos. Usa o teu servo, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Shalom, igreja, paz do Senhor a todos. Uma alegria enorme poder estar aqui hoje com vocês, é um privilégio de Deus que o Senhor nos presenteia de poder estarmos aqui nesse tempo da conferência Despertar. Hoje eu, graças a Deus, estou muito bem acompanhado, né? Trouxe hoje, aqui na frente está ali meu filho primogênito, mais velho, o menino é um tarugo do moleque, 14 anos, mas está do meu tamanho já, né? Aquela ruiva linda que está ali é minha esposa, né? Da qual nós temos o privilégio aí de compartilhar a vida já aos nossos quase 18 anos, que estamos juntos. E eu trouxe hoje também praticamente uma filha para mim, né? Há 14 anos que nós andamos juntos, né? Ela é membro lá da comunidade cristã de Apucarana, mas é alguém a qual eu tenho como uma filha para mim, então está sempre junto com a gente, frequentando inclusive a nossa casa. Meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui e privilégio de poder ministrar a palavra nesse lugar. E eu de coração, eu só espero que Deus possa continuar a fazer aquilo que Ele já está fazendo antes mesmo de nós estarmos aqui. E meu desejo é que seu coração possa estar aberto para isso, seu coração possa estar
rendido ao que Deus tem para fazer e derramar nessa noite. Que os seus ouvidos possam estar sensíveis à voz do Senhor. Que hoje eu não quero que você ouça a minha voz, eu quero que você ouça a dele neste lugar. Porque eu sei, em nome de Jesus, que é a voz dele que vai fazer o que tem que fazer conforme a vontade dele, que vai despertar o que precisa ser despertado para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Se você está com a sua Bíblia, queria convidar você a abrir, ou a você ligar a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Abra ou ligue aí, Romanos, capítulo 13. Eu quero ler do 11 ao 14 com você. Romanos, capítulo 13. Ouço o som de folhas. Vocês são crente mesmo, gente. O povo carrega a Bíblia. Vocês são... Hoje, cada vez mais raro, tem ficado raro ouvir a gente ouvir barulho de folhas. Que bênção. Mas Romanos capítulo 13, eu quero ler do 11 a 14 com você. E diz assim a palavra do Senhor: faça isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade, depravação, nem em desavença ou inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Queridos, baseado nesse texto, eu quero poder refletir com você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu orava para estar aqui nesses dias. E essa palavra do apóstolo Paulo, ela começa dizendo algo importante. Primeira coisa que ela começa dizendo logo no início do texto: compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de despertarem. E sabe o que é o interessante dessa mensagem? Ela começa dizendo, compreendendo o tempo em que vivemos e chegou a hora de despertarem. Não é uma mensagem que está sendo anunciado a novos convertidos. Não é uma mensagem evangelística. Não era uma mensagem que estava sendo anunciada para as pessoas que ainda não conheciam a Cristo. O interessante dessa palavra que eu quero poder refletir com você nessa noite é que essa palavra, que ele já fala, que já é hora de despertarem do sono, é uma palavra que está sendo despertado àqueles que já eram cristãos, aqueles que já conheciam a Cristo, mas que por algum motivo estavam vivendo algo como se fosse o tipo de um sono que a palavra está falando aqui para nós. Mas o que é despertar, de aqui, despertar é o nome da conferência. Mas o que a palavra está falando para nós sobre despertar? Despertar fala para nós de alguém que está dormindo, de alguém que de certa forma não é totalmente capaz de responder. Despertar fala de alguém que talvez não esteja sensível ao que está acontecendo ao seu redor. E por isso a palavra está dizendo, revistam-se. A vocês que estão nesse estado, despertar e revistam-se do Senhor Jesus e não satisfaçam os desejos da carne. Não é uma mensagem para não cristãos. É uma mensagem que eu quero que você entenda que antes de comunicá-la a você, essa mensagem ela começou a falar comigo. Porque não é uma mensagem dizendo para alguém que ela precisa se converter. Mas é uma mensagem dizendo para aqueles que já se converteram, que já conhecem a Cristo, que já estão caminhando com Cristo há algum tempo, mas que por algum momento das suas vidas, elas acabam tendo que lidar com o sono. O que é esse sono? O sono é quando muitas vezes nós nos acostumamos com algumas coisas. Nos acostumamos com as coisas de Deus. Nos acostumamos com estar fazendo até mesmo as coisas para Deus. Nos acostumamos com a rotina e a programação da igreja. Nos acostumamos de fazer as coisas de uma maneira muito automática. E por isso, eu creio que a palavra ela tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem a fazer nesses dias. Entendendo os dias em que estamos vivendo. Entendendo os dias que estamos vivendo, fala que é tempo de nós compreendermos em que estado nós estamos. Qual é o estado que está em sua vida? Nós vivemos um grande perigo nesses tempos que nós estamos vivendo.
o perigo da superficialidade. A superficialidade, ela é a maldição do nosso tempo. O que é ser superficial? Se ser superficial é viver as coisas de Deus de maneira muito rasa, sem profundidade. Nós vamos à igreja, mas nós muitas vezes saímos de lá, muitas vezes até da mesma maneira que nós entramos. Temos contato com o Senhor em algumas programações, mas no nosso dia a dia, Deus nem sempre tem a oportunidade de se manifestar nas nossas vidas. E por isso que eu creio que a palavra que Paulo estava dizendo aos crentes aqui, é a mesma palavra que eu creio que ela serve para os nossos dias de hoje. Paulo, quando também estava falando aos Efésios, ele disse, em Efésios 5,14, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes é uma palavra que fala sobre o cuidado que eu e você, nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Se realmente, será que existe vida na nossa vida? Será que realmente nós estamos preocupados, ou nós estamos vivendo um sono espiritual? Acostumados com a rotina, acostumados com tudo que está ao nosso redor, mas já não há mais um lugar de manifestação, já não há mais um lugar onde Deus ele tem a oportunidade de falar de maneira íntima e profunda aos nossos corações. Sabe por quê? Porque às vezes o tempo ele passa para todos nós. Muitas vezes nós achamos que a conversão é o nosso destino, sendo que ela deveria ser o ponto de início para aquilo que Deus tem a fazer e realizar nossas vidas. Apenas a nossa conversão, a nossa vida de entrega a Cristo, eu quero dizer a você, se você está apenas vivendo dessa maneira, apenas preocupado com que, olha, eu já aceitei a Cristo, isso já me é o suficiente, eu quero dizer a você, você está num sono. Você está vivendo uma vida de superficialidade. Antes, eu e você, nós andávamos em trevas, mas em algum momento nós vimos a grande luz, e essa grande luz nos tirou das trevas da morte, e agora nós passamos a viver debaixo da resplandecente luz de Cristo. Mas essa luz, meus irmãos, essa luz ela precisa continuar a brilhar nas nossas vidas, essa luz precisa continuar a resplandecer, a luz de Cristo precisa resplandecer hoje, na tua vida muito mais do que ontem, a luz de Cristo precisa resplandecer na tua vida na segunda, muito mais do que pode resplandecer no culto de domingo. Mas para que essa luz, ela continue a resplandecer, nós precisamos aprender a fazer algo sincero conosco. Aprender a olhar para nós mesmos, aprender a olhar para nossas vidas, aprender a olhar para aquilo que talvez precisa ser despertado dentro de nós. E por isso eu quero fazer a você uma pergunta para que você possa meditar diante de você e Deus, de como está a sua alma. Como está a sua alma? Como estão os teus sentimentos? Como está o teu relacionamento? Como você tem se sentido? Quais são os sentimentos que têm dominado a tua vida? Quais são os pensamentos que têm dominado o seu coração? Será que nós podemos, como o salmista diz, lá no Salmos 42, 1 e 2, que diz assim, como suspira a corças pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a sua face? Será que a nossa alma, meus irmãos, ela está todos os dias podendo dizer e recitar isso dessa maneira? A minha alma tem sede. A minha alma tem sede do quê? A minha alma tem sede do Deus vivo. E a pergunta que eu quero que você possa refletir nessa noite, essa tua alma, ela tem sede do Deus vivo? Essa tua alma, ela deseja como a corça pelas correntes de águas, se a sua alma assim também tem desejado a presença de Deus. E isso não é medido pelo que você está fazendo aqui hoje. Se a sua alma tem sede, isso é medido por aquilo que você faz na segunda, na terça, na quarta, não apenas aqui no ambiente eclesiástico, mas a sua alma é medida por aquilo que você faz todos os dias na presença do Senhor, quando ninguém está te vendo. Quando você está lá na sua casa, talvez fazendo as tarefas cotidianas, eu te pergunto, a sede de Deus na tua alma, nos afazeres da sua casa? Quando você está talvez no seu trabalho, quando você está estudando, quando você está exercendo as tuas atividades, eu te pergunto, como está a sua alma e do que ela tem revelado sede?
Porque há muitas pessoas e há muitas almas que estão vivendo uma fase de quase desidratação da presença de Deus. Há almas que muitas vezes estão secas da presença de Deus. Porque se a nossa alma, ela só bebe dessa fonte no domingo, e durante todos os dias da semana, ela não tem contato, nós não vamos até a fonte, nós não temos presença de Deus todos os dias. Meu irmão, eu quero dizer algo a você. É maravilhoso receber a revelação de Deus no culto de domingo, amém? Mas eu quero dizer a você, é uma revelação de Deus para a tua vida, dentro da tua casa, trancado naquele quarto onde ninguém está vendo. Há uma revelação de Deus para a sua vida, talvez você indo caminhar para o seu trabalho, mas você ali, enquanto caminha em direção ao seu trabalho, você vai falando com o Senhor, você vai entregando a sua alma para Ele. Mas se a nossa alma, ela só bebe nas programações em que é proposto pela igreja, eu quero dizer a você que muitas vezes a nossa alma, ela vai viver uma desidratação, porque não é responsabilidade da igreja alimentar a sua alma. A igreja, ela tem um papel importante de ser um canal de Deus para a sua vida, mas ela não é responsável por você no restante das horas em que você não está aqui. Ela não é responsável pela sua busca pessoal, porque a igreja não vai ler a Bíblia para você na segunda-feira, a igreja não vai falar de Deus para a tua vida na segunda-feira, porque é você que precisa buscar, é você que precisa se derramar, é você que precisa entender a importância de estar na presença de Deus. Mas sabe o que acontece? Às vezes falar de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de ter tempo de adoração, de ter tempos de devocionais com Deus, para alguns às vezes vai parecer pesado demais. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu tenho sono. Eu estou cansado. Meus irmãos, nós vamos ter 500 justificativas, e todos aqui talvez possam ter algum tipo de justificativa diferente. Mas se você sente que é pesado demais ter tempo com Deus na segunda, na terça e na quarta, eu quero dizer a você que a sua alma, ela está sendo saciada por outra coisa, que não a presença de Deus. E por isso eu creio que em nome de Jesus, nós precisamos permitir que a nossa alma, ela seja despertada para aquilo que o Senhor tem a fazer. Mas para isso, entenda, há dentro de cada um de nós 2 leões. E a questão é que às vezes esses 2 leões, eles são alimentados de maneira diferente. Que 2 leões existem dentro de nós? Existe o leão da carne e existe o leão do espírito. E qual que é o leão mais forte? Aquele que você mais alimenta. Se o leão que você alimenta dentro de si é o leão da carne, se você alimenta mais a sua carne no seu dia a dia, se você não tem contato com o Senhor, se você só tem buscado satisfazer os seus desejos pessoais, esse é o leão mais forte. Mas há um outro leão dentro de nós, que precisa ser alimentado também todos os dias, que é o leão do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse precisa de contato, esse precisa de dedicação, esse precisa que você encontre no meio do seu tempo, um tempo de qualidade e exclusividade para o Senhor. Meus irmãos, mas eu quero dizer que pensar em ter tempo com Deus não deve ser algo que nos traga talvez tristeza ou peso, mas deveria ser como o salmista diz: a minha alma suspira por ti. E pelo que a tua alma, ela tem suspirado. Nós precisamos permitir que a nossa alma, ela venha a ser despertada. Meu irmão, é tempo de nós voltarmos à essência de práticas que alimente o nosso relacionamento com Deus. É tempo de voltar a práticas que deveriam ser comuns na vida do cristão. Práticas como o jejum, práticas como a adoração, práticas como a celebração, que nós precisamos ter todos os dias nas nossas vidas. E eu te pergunto, quantas vezes você jejuou na última semana? Quantas vezes você jejuou sem que a igreja levantasse um propósito para que isso acontecesse? Vamos jejuar pela conferência. Esse é um propósito que a igreja levantou e você está inserido nisso. Isso serve? Claro que serve, mas e quando não existe nada? Quando foi a última vez em que você separou um tempo de consagração da tua vida para isso? Para jejum, para fazer a sua entrega? Meus irmãos, eu tenho para mim que todo cristão, no mínimo,
uma vez por semana, no mínimo, para ser o básico, ele deveria ter um tempo de jejum, no mínimo, porque isso eu creio que vai fazer com que a nossa alma seja despertada, e nós precisamos aprender a nos despertar a nossa alma para isso. A palavra diz que nós lemos aqui: desperta tu que dormes. E fala isso por quê? Porque nós precisamos, para que a nossa alma seja despertada, nos posicionar como homens e como mulheres de Deus. Nós estamos vivendo em meio a uma geração muito rasa, vivemos em meio a uma geração muito superficial. Meus irmãos, esse tempo atrás tivemos um jejum, e sabe o que é interessante quando nós estávamos fazendo esse jejum? É os crentes velhos perguntar se no jejum podia tomar café. E quando eu falo assim, crente velho, é crente de quase 10 anos. Gente que já entregou a sua vida a Cristo, está caminhando há mais de 5 anos. Pastor, eu posso tomar café no meu jejum? Pastor, eu posso comer antes de começar o meu jejum? E a pergunta: pastor, eu preciso orar na hora de entregar meu jejum? Mas o que eu quero que você entenda? Vivemos numa época de superficialidade. Às vezes as pessoas estão acostumadas com aquilo que está sendo oferecido, e talvez ela ache que não precise mais buscar por si só a presença de Deus. Meus irmãos, é tempo de nós despertarmos. Só que eu quero que você entenda que para que haja esse despertamento na nossa alma, precisamos muitas vezes fazer aquilo que nós não estamos fazendo, ou precisamos intensificar ainda mais aquilo que já talvez iniciamos. Precisamos viver tempos de quebrantamento, porque eu quero dizer a você: Deus não resiste a uma alma rasgada diante dEle. Deus não resiste a um coração quebrantado diante dEle. Eu quero dizer a você que quando você estiver na sua busca, em consagração, em jejum, há coisas que estão dentro da tua alma, que só serão resolvidas neste lugar. Há coisas que precisam ser resolvidas dentro da sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que não serão resolvidos em lugar nenhum, senão na presença daquele que pode fazer o que homem nenhum pode fazer pela sua vida. Há coisas que estão dentro de você, há tristezas, há decepções, há frustrações, há muitos aqueles que estão carregando sentimentos de derrota, e eu quero dizer a você: isso não vai ser arrancado com ocupação nenhuma, senão diante de um coração que se derrama, que se entrega, que rende, que busca, porque é nesse lugar que a sua alma, ela vai ser despertada, é neste lugar que o seu coração será tocado, é neste lugar que o Senhor vai ter a oportunidade de curar tudo aquilo que é necessário na sua vida. Mas nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos. A palavra do Senhor diz: examine-se a si mesmo, porque nós precisamos aprender a olhar para nós e então buscar mergulhar em águas mais profundas na presença de Deus. Deus está ali pronto para derramar um óleo novo, uma unção nova, uma porção nova sobre a tua vida. Você crê nisso? Mas então entenda que para um óleo novo, uma porção nova, para um despertar novo, precisamos fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Precisamos intensificar a nossa busca, a nossa entrega, o nosso quebrantamento, o nosso tempo de consagração. Por isso eu quero que você entenda a importância de você entender como está a sua alma. Mas também existe outra coisa que eu quero que você entenda, que a responsabilidade, ela é totalmente sua por esse despertar. É sua. Não é da igreja, não é do pastor Rodrigo, não é de mais ninguém. Essa responsabilidade é sua. Provérbios 23, versículo 7, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Meu irmão, eu quero dizer algo a você. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Você é responsável pelas coisas que ainda não estão acontecendo na sua vida.
Se o meu ministério ele não rompe, sabe quem que é responsável por isso? Você é o responsável por isso. Se o seu casamento não é transformado, eu quero que você entenda, não existe ninguém que seja responsável por isso, a não ser você. Você é responsável pelas mudanças que vão acontecer no seu casamento. Se a minha intimidade com Deus, ela não evolui, eu quero que você entenda que você é responsável pelas coisas que não estão acontecendo ainda. Porque muitas vezes nos falta direção de Deus, sabe por quê? Porque nos falta palavra. Tudo que você começa, tudo que você precisa, começa a partir de uma palavra de Deus para a sua vida. Há uma palavra de Deus para você, há uma palavra de Deus para a sua vida, há uma palavra de Deus para o seu casamento, há uma palavra de Deus para a sua alma, há uma palavra de Deus para a sua vida financeira, há uma palavra de Deus para fazer com que tudo na tua vida e através da sua vida seja transformada. Mas eu quero que você entenda que quem ouve a voz de Deus não pode parar. Quem ouve a voz de Deus, meus irmãos, ele não pode ser parado até que aquilo que você ouviu de Deus se torne uma realidade. Há pessoas que estão aqui que têm palavra de Deus. Há pessoas que estão aqui que já receberam promessas da parte do Senhor. Há pessoas que estão aqui que Deus já falou com elas, que Deus já está tentando, às vezes, há algum tempo, te despertar. Há pessoas que estão aqui que já ouviram direções de Deus para algumas coisas. Eu quero dizer a você, você não pode parar enquanto você não vê que aquilo que o Senhor falou a você se realize. Nós não podemos parar. Nós cantamos agora há pouco que nada parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja. Mas essa não pode ser apenas uma realidade cantada. Essa precisa ser uma realidade vivida. Essa precisa ser uma realidade pela qual eu e você se dobre todos os dias, até que a promessa do Senhor se cumpra sobre as nossas vidas, amém? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Então, se você tem promessa de Deus para a sua vida, entenda, você precisa se dobrar diante dEle, você precisa continuar caminhando, você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa se mover, até que a palavra de Deus se cumpra, cada uma delas sobre a tua vida. Deus vai fazer, meus irmãos, tudo aquilo que Ele prometeu a você. Se você fizer tudo aquilo que Ele te pediu, Deus vai fazer, Deus vai cumprir cada uma das promessas que Ele tem para a tua vida, amém? Mas Ele vai fazer se você cumprir com tudo aquilo que Ele espera de você. Meus irmãos, há palavras que a gente precisa se dobrar. Um dia Deus falou comigo em relação ao meu casamento, um dia Deus falou comigo em relação a eu ter um casamento quando eu ainda não tinha nada, e isso se tornou objeto de oração. Hoje tenho casamento, hoje tenho filhos, tenho família, que tudo é a bênção do Senhor. Um dia o Senhor me falou sobre que Ele me chamaria para um ministério pastoral. Meus irmãos, eu vivi tempos ansiosos na presença de Deus. Eu dizia, Senhor, quando será? Senhor, quando será? Senhor, vem o seu tempo na minha vida. Senhor, cumpre a sua palavra na minha vida. Porque eu me derramava, eu buscava, porque havia uma promessa. Mas enquanto que essa promessa não cumpriu? Enquanto eu não me movia naquilo que eu precisava fazer. Existe a parte de Deus e existe a sua parte, mas para que as promessas de Deus se cumpram, a sua parte precisa ser vivida, para que o despertar de Deus, ele venha na tua vida, para que o despertar de Deus venha na sua casa, para que o despertar de Deus venha no seu coração. Nós precisamos caminhar todos os dias por aquilo que o Senhor já espera de nós. Deus vai cumprir o que Ele prometeu, se você fizer aquilo que Ele já te pediu. Então desperta para isso, porque, meus irmãos, eu creio, eu quero declarar sobre a tua vida, não vai ser apenas mais um ano na tua vida, amém? Em nome de Jesus, eu quero declarar que 2024 seja o melhor ano da tua vida. Que 2024 você possa experimentar daquilo que você nunca sonhou ou imaginou, daquilo que os olhos não viram, daquilo que não chegou ao coração do homem. Que seja exatamente isso que o Senhor possa fazer, você desfrutar e experimentar na presença dEle. Desperta, meu irmão, desperta, porque eu creio que o Senhor está movendo as nossas vidas para viver
vivemos o melhor ano de nossas vidas na presença dEle. Se Deus está pedindo o teu coração nessa noite, eu quero que você entenda: renda a Ele, entrega a Ele sem ressalvas. Deus não quer uma porcentagem do seu coração, Ele quer o teu coração por inteiro. Se Deus está te pedindo para você servir na obra dEle, para servir naquilo que Ele tem chamado ao seu coração, para de lutar, para de relutar, para de resistir e obedeça a voz do Senhor para a tua vida. Obedeça aquilo que o Senhor tem colocado como vontade dEle para você. Pare de resistir, desperte, se renda, se entrega, faça o que Deus te pede para que você possa receber o que Deus te prometeu. Faça, porque eu creio no melhor de Deus para a tua vida. Eu creio que você possa viver aquilo que você nunca sonhou e aquilo que você nunca imaginou. Mas a responsabilidade, ela é sua. A responsabilidade de fazer com que essas coisas se tornem realidade é sua, meu irmão. Por isso, desperta. É tempo de nós buscarmos como nunca buscamos antes, de orarmos como nunca oramos antes, de jejuarmos como nunca jejuamos antes, de nos rendermos, de lermos, de entregarmos a Deus como nunca nós fizemos antes, para que essa realidade, ela possa realmente não ser apenas um sonho, mas uma realidade que Deus possa cumprir sobre as nossas vidas. Mas eu quero que você entenda algo importante. Diante de tudo isso que o Senhor está nos entregando nessa noite, nós temos que muitas vezes entender que nós temos que sair do lugar de vítima. Às vezes nós nos colocamos como vítima diante das situações. Nós nos colocamos como vítima. E se você se vê como uma vítima, é assim que você vai ver. Sabe o que eu quero que você entenda através disso? É que muitas vezes nós estamos esperando que alguém faça algo por nós. Ah, Deus me chamou para o ministério. Sabe o que a gente fica esperando? Que o pastor resolva isso. Às vezes, Deus me chamou para fazer isso. E a gente fica esperando que o pastor faça alguma coisa para isso. Meus irmãos, eu quero dizer a você: saia do lugar de vítima. Pare de se achar uma vítima. Não espere que as pessoas acreditem em você, quando muitas vezes nem mesmo você tem acreditado no que Deus tem falado. Mude a sua história. Mude a maneira como você se vê, mude a maneira como você se enxerga, porque a palavra diz: assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Quando Davi estava para ser ungido rei, quando estava para ser, quando o profeta foi até a casa dele, sabe o que é interessante? O profeta chega até a casa dele e pergunta: cadê os teus filhos? E daqui a pouco vem a galera: estão aqui todos os meus filhos. Mas sabe o que acontece? Todos os teus filhos estão aqui? Todos os meus filhos estão aqui. Mas onde estava Davi? Davi não estava ali. E o pai estava dizendo: todos os meus filhos estão aqui. Mas sabe o que acontece? Por mais que o pai pudesse ter esquecido que havia mais um filho que estava lá cuidando das ovelhas, Deus não havia se esquecido dele. O Deus de Davi é o seu Davi, é o seu Deus. O Deus que se lembrou de Davi é o mesmo Deus que não se esquece de você. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se você está buscando o Senhor, talvez ninguém esteja vendo isso, mas Deus vê você quando ninguém está te vendo. Deus vê você onde ninguém está te vendo, meus irmãos. Deus não se esqueceu de Davi, da mesma maneira que Deus não vai se esquecer de você, porque o Deus que te vê quando ninguém vê, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Meu irmão, eu não quero que você saia daqui começando a ter pensamentos positivos da tua vida. Não, eu não quero convidar você a apenas ter pensamentos positivos, assim como ele pensa, ele é, então eu tenho que começar a ter pensamentos bons a meu respeito. Não estou te convidando a ter pensamentos apenas positivistas a seu próprio respeito. Mas eu quero convidar você a saber o que a palavra de Deus diz a seu respeito, para que você comece a pegar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e trazer isso para a sua existência. Deus diz coisas para você que estão ali contidos na palavra. Deus te vê como você muitas vezes não se vê. Deus olha você pelas capacidades que talvez você nem ainda se enxerga. Deus nos trata hoje não pela maneira que estamos, Deus nos trata agora por aquilo que Ele já vê
vê e enxerga nas nossas vidas a promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Deus vai te tratar hoje pelas promessas que vão se cumprir na tua vida. Deus olha para você pelas coisas que ainda estão para acontecer, porque Ele vê potencial, Ele vê capacidade, Ele vê dons na tua vida que muitas vezes você não está enxergando. Mas eu creio que estamos num tempo onde todas essas coisas serão despertadas. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, que o Senhor desperte o teu coração, que o Senhor desperte os teus olhos nessa noite, para que você aprenda a se olhar da mesma maneira que Ele te enxerga, para que você possa encontrar na palavra do Senhor, meu irmão, aquilo que Ele diz a seu respeito. Porque como eu te disse, eu não quero que você saia daqui hoje tendo apenas um pensamento positivista sobre a tua vida, mas eu quero que você saia daqui com a convicção daquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Porque você muitas vezes não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você crê nisso? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é, fecha os seus olhos agora, eu quero que você ouça isso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu quero que você ouça o que Deus vai dizer o que você é nessa noite. Sabe o que você é, meu irmão? Você em Jesus é mais do que vencedor. Você foi feito santo para ser santo. Você foi feito justiça de Deus. Você é a expressão de Jesus caminhando sobre a cidade de Sertanópolis. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus. Você, meu irmão, você carrega o selo de Deus. Você carrega o selo. Que selo é esse? O selo que você carrega é o Espírito Santo de Deus. Porque você é lavado, você é remido, você é livre. Cristo te libertou. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então eu quero dizer a você nessa noite: você é livre. Você é livre. As mentiras não te prendem mais. A sua crise de identidade, ela não vai te prender mais. Porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Você é vencedor. Você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Você crê nisso? Oh, aleluia. É assim que eu quero que você possa se ver, porque é assim que Cristo te vê. Cristo não te olha pelas suas derrotas, Ele te olha por aquilo que a palavra dele diz a seu respeito. E a palavra dele diz que você não é um derrotado. A palavra dele diz que você não é um Zé Ninguém. A palavra dele diz que você não foi esquecido, porque o Senhor não se esquece dos seus filhos. Meu irmão, eu quero que você ouça Deus falando com você. Deus não se esqueceu de você. E você precisa se lembrar das promessas que o Senhor tem na tua vida. Porque quem não sabe as promessas que tem, vive como se não tivesse promessa alguma. Olhe para a palavra de Deus e olhe para aquilo que ela diz a seu respeito. Ouça o que Deus está te dizendo, igreja. Desperta para aquilo que você é, e não para aquilo que as pessoas estão dizendo. Desperta para aquilo que você é, e não muitas vezes para aquilo que a sua alma está tentando te convencer todos os dias. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Há uma palavra que diz quem você é. Mas nós precisamos ter responsabilidade sobre isso. Desperta a tu que dormes. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meu irmão, eu quero que você entenda que nessa noite há muitas pessoas que precisam ser despertadas para isso. Há pessoas que precisam que o seu coração seja despertado para essa palavra que o Senhor está derramando sobre esta igreja.
Sabe por quê? Porque enquanto você não desperta, as coisas deixam de acontecer. Há vidas que precisam ser alcançadas através da sua vida, mas enquanto você se vê da maneira errada, essas pessoas não serão tocadas. Há pessoas que Deus vai trazer para este lugar através da sua vida. Por isso eu quero dizer a você: desperta, desperta, tu que dormes. Deus quer nessa noite levantar essa igreja e todos aqueles que aqui estão de um sono. Desperta, tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe o que isso quer dizer? A luz que nos alcançou, ela não pode ser abafada dentro de nós. Desperta, tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Desperta, acorda, se levanta, se posiciona, para de se achar uma vítima e assume o teu lugar que Deus preparou para você. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa, você é filho, filho amado de Deus. É assim que Ele olha para você. O mundo talvez te abandonou, as pessoas puderam até ter virado as costas para você, os teus amigos te abandonaram, os teus parentes talvez te abandonaram, mas eu quero dizer que Cristo, Ele jamais te abandonou, Ele nunca te deixará, Ele jamais irá desamparar você, mas você precisa permitir que o seu coração venha a ser despertado para isso, porque você não é qualquer um, você é filho amado por Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Há corações aqui que precisam ouvir isso. Há corações que estão aqui que têm se sentido rejeitado e abandonado. Há corações que estão aqui que já estão sem esperança. Há corações que estão aqui que só sentem tristeza. Há corações que estão aqui nessa noite que só sentem solidão. E eu quero dizer a você, o Senhor pede para te dizer nessa noite: você é filho, filha amada por Deus. Papai está falando com você nessa noite. Você é filho. É assim que eu olho para você, igreja. Você é filho. Mas às vezes você tem caminhado como órfão. Você tem caminhado como alguém que não tem um pai. E Deus está dizendo para você nessa noite: você tem um pai. Deus é o seu pai. Deus, Ele é o seu pai e quer que você possa olhar para Ele como filho. Você não está abandonado neste mundo. Há sentimentos dentro da sua alma, que não é família, casa, emprego ou bens que vai preencher, mas somente a presença do seu Pai. E eu quero dizer a você: o seu Pai está aqui nessa noite. Ele veio para se encontrar com você. Ele estava aqui muito antes de você chegar. Desperta, filho. Desperta, filho. Jesus não iniciou o seu ministério antes que ele ouvisse uma voz que viesse do céu e dissesse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque não é rendimento que o Senhor quer de você. Às vezes você acha que é só o teu braço, a sua mão, a sua voz que o Senhor quer de você. Antes de Deus ter o seu braço, Ele quer o teu coração. Antes de Deus ter o seu serviço, Ele quer a sua entrega. Antes de Deus ter você fazendo qualquer coisa para Ele ou no nome dEle, Ele quer você na presença dEle. Porque na presença dEle, meu irmão, há cura. Na presença dEle há refrigério. Na presença dEle há renovo de esperança. Na presença dEle há alegria. E eu quero declarar em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados.
Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Que a alegria, ela tome conta da tua vida agora. Desperta. Desperta, porque o papai, teu papai, ele está aqui. Levanta dentre os mortos. Hoje é o dia que o Senhor preparou para te levantar. Há uma nova unção, há um novo óleo para ser derramado neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, ó Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo pensamento de morte neste lugar hoje vai embora. Resplandece, desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Meu irmão, quero te dizer a você que essa presença vai resplandecer na tua vida. Resplandecer quer dizer que vai brilhar. E eu quero declarar que ela não vai brilhar apenas aqui, mas eu quero declarar que essa presença, ela vai brilhar na tua casa. Eu quero declarar que essa presença vai brilhar no teu casamento. Oh, você está sem esperança. Eu quero te dizer: desperta, levante-se. Levante-se e entenda, o Senhor está neste lugar e Ele te chama para viver um novo tempo. E neste novo tempo Ele vai resplandecer. Quer dizer que a luz que vai estar sobre a tua vida será tão intensa, tão forte, que as pessoas que estão ao seu redor, que as trevas que há nela serão cobertas pela luz que há em ti. Que a luz que há em ti, meu irmão, ela volte a brilhar como nunca antes. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Desperta, desperta, faça o que você nunca fez, adore como você nunca adorou, se renda como você nunca adorou, mas pense a seu respeito assim como o Senhor pensa de ti, porque assim como Ele pensa em sua alma, assim Ele é. Hoje o Senhor, em nome de Jesus, troca os seus olhos, para que você aprenda a se olhar como Ele te olha. Feche os seus olhos e veja os olhos de Deus sobre você. Sinta os olhos dele sobre a tua vida. Porque Ele não te vê como um derrotado. Ele não te vê como um fracassado. Ele não te vê como um fraco. Porque Ele vê aquilo que existe dele em você. Por isso hoje, desperta tu que dormes, e que o Senhor possa te permitir que você se olhe como Ele te vê. Olhe para os olhos de Jesus. Há amor nos olhos dele por você, meu irmão. Olhe para os olhos de Jesus e você vai encontrar amor pela tua vida. Você vai encontrar alguém que está com os braços abertos para você. E não é porque Ele espera de você apenas capacidade humana. A única coisa que Ele espera é o teu coração entregue, rendido. Mas quando você olhar para Ele, você não vai encontrar julgamento, você não vai encontrar acusação, você vai encontrar amor. O amor que um pai sente por um filho.
É assim que Ele te olha nessa noite. O amor de um pai por um filho. E esse amor enche o seu ser. Espírito Santo, vem encher este lugar, Pai. Se você puder, coloque-se de pé por um instante. Aleluia. Feche os seus olhos e apenas sinta. Sinta a presença que está neste lugar, meu irmão. Sinta e apenas se renda. Orianda labachendas. Oh. Ele está neste lugar. Oh. Sinta o ambiente que está neste lugar, meu irmão. Ei. Queria convidar a equipe do louvor a estar aqui nos conduzindo, por favor. Continue com seus olhos fechados. E eu quero te convidar você a desfrutar da presença do Pai. Desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meus irmãos, há uma unção sobre este lugar. Quando Deus nos leva para algum lugar, eu sempre venho me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer fazer neste lugar? E logo quando eu cheguei, o Senhor nos deu a oportunidade de entender o que Ele ia fazer neste lugar. É tempo de despertar. É tempo de despertar. E nessa noite eu quero que você entenda: há uma unção de cura sobre este lugar. Há uma unção de cura sobre este lugar. E eu quero declarar a liberdade do Espírito Santo de Deus para se mover sobre a tua vida. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que entrou. Você não precisa sair deste lugar da mesma maneira que entrou. O Deus que vê o que ninguém vê, meu irmão, Ele conhece o teu coração. O Deus que vê o que você está vivendo, o Deus que vê o que você está sentindo, o Deus que te vê no secreto, o Deus que sabe de cada choro, e o Deus que sabe de cada lágrima que você derramou, é o Deus que está neste lugar. É o Deus que está neste lugar. E esse Deus que te conhece no secreto,
é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que cura, e o Deus que cura está neste lugar. Oh! Eu não sei o que você entrou e como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus que cura está neste lugar. Há pessoas que estão sendo atormentadas por pensamentos, por sentimentos, que o seu coração está enfermo há algum tempo. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor marcou esse dia para você. O Senhor marcou esse dia para você, igreja. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que está sendo liberado sobre as nossas vidas. É tempo de despertar, é tempo de acordar, mas é tempo de se entregar e de confiar que Deus não te abandonou, que Deus não se esqueceu de você, que Deus não te rejeita. Show! Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Ei, Espírito Santo! Eu quero beber da tua fonte e flua. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Deixe esse rio fluir sobre a tua vida. O rio de Deus está neste lugar. O rio de Deus está neste lugar, meu irmão. O rio de Deus está neste lugar. E as águas estão descendo do trono dele e estão enchendo essa igreja. E aonde essa água tocar, eu quero dizer que o poder de Deus vai se manifestar. Em nome de Jesus, que o Senhor neste lugar ressuscite dons. Que o Senhor neste lugar ressuscite dons que estavam adormecidos. Oh, recado. O poderoso está aqui. Oh, o rio está aqui. E aonde essas águas tocarem, o poder de Deus vai se manifestar. Oh, oh, flua, 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 Espírito Santo de Deus, enche este lugar com a sua glória. Oh, recatara. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber
beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Aleluia. Teu rio de vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu preciso fazer um convite a você nessa noite. Eu preciso fazer um convite a você nessa noite. Eu creio que você já sentiu o ambiente em que você está. E eu creio no poder de Deus sobre este lugar. Sexta-feira de manhã, quando Deus falava comigo dessa palavra, Ele já falava sobre curas de pessoas que estariam enfermas na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E eu quero dizer a você que está aqui, há muito mais de Deus para derramar sobre a tua vida. E se você necessita de uma cura na sua alma, se você necessita de uma cura nos seus sentimentos, eu quero convidar você por fé a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Se você necessita do mover de Deus na tua alma e no teu coração, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se exponha à presença que está neste lugar. Se exponha à presença que está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar, meu irmão. O Espírito que cura está neste lugar. Hoje o Senhor marcou esse dia para despertar o teu coração, para dizer para você: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Eu nunca me esqueci de você. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vem, vem, oh, se você está aqui na frente, fecha os seus olhos e se renda a Ele. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar que todo sentimento de derrota, ele cai por terra hoje. O Senhor te desperta. Ele te levanta novamente. Há sonhos que estão aqui na frente, que haviam sido deixados para trás. Há sonhos, há ministérios que estão aqui representados, que haviam sido deixados. Mas entenda, antes de o Senhor querer a sua mão, Ele quer o seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar cura neste lugar, Pai. Meu irmão, se você está aí, estenda a mão aqui para frente. Você é profeta de Deus, estenda a tua mão.
Estenda a sua mão e comece a profetizar neste lugar. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Oh! Vem, Espírito. Eu declaro cura. Eu declaro cura. Eu declaro a cura na tua alma. Eu declaro a cura no teu pensamento. Todo espírito de morte, sai. Todo espírito de morte, sai. Cheio. Oh! Yeah. Oh! e outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Oh, aleluia. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida
Aleluia. Aleluia. Desperta. Desperta, meu irmão, minha irmã. Desperta. Aleluia. Feche os seus olhos pela última vez. Eu quero que você repita algo comigo. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Eu fui feito santo para ser santo. Sou justiça de Deus, expressão de Jesus, caminhando pela minha cidade. Sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu tenho o selo de Deus, o Espírito Santo, e por isso sou lavado, sou remido, eu sou livre, porque a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Nada vai me prender mais. A minha identidade está firmada naquele que me tirou das trevas para a sua luz, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e por isso todas as promessas que Deus tem para a minha vida serão cumpridas, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha vida, porque eu sou despertado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas. Exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Essa fonte flui águas inesgotáveis, meus irmãos. Há muito mais a ser derramado, Senhor. Eu quero te encorajar você a transferir este culto para a sua casa hoje ainda. A transferir para o seu quarto, transferir para o seu amanhã. Quero te encorajar em nome de Jesus. Leve essa unção para a sua casa. Leve essa unção de encorajamento para se posicionar ainda hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que presença gloriosa do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Eu quero orar, ministrar a bênção sobre a igreja. Assim nós iremos encerrar também a nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco também pela internet. Mas você que desejar ficar mais um pouco aqui orando, fique à vontade. Isso é nas suas mãos. Receber a bênção do Senhor. Glória a Deus, que noite tremenda. Deus continue te abençoando, pastor Carlão, sua vida, viu, precioso? Sua família, que o Senhor os leve em paz, em segurança. Glória a Deus. Ah, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque nós somos testemunhas que o Senhor nos tocou de uma forma tão especial, através do seu amor, da sua palavra, Senhor. Obrigado por ver a restauração de coração de filhos aos pais, coração restaurado dos pais aos filhos, casamentos rendidos à cruz do Senhor, de ver filhos e filhas do Senhor nessa noite, Pai, recebendo uma unção de um despertamento glorioso. Nós te louvamos, Pai, grandes coisas que está para acontecer, porque as tuas promessas há de se cumprir.
O Senhor nos desperta para cumprir os teus propósitos. O Senhor nos leva a enxergar aquilo que o Senhor já nos confiou, para viver intensamente para a tua glória e para o teu louvor. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue sobre ti, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe, queridos. Levanto com um motivo, sonhos a realizar, vou viver só para ti, estou decidido. Quantas pra ver tua glória, em teu amor novo sou, e cada momento te dou, sou livre pra sempre.